Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui. Este é o Pode Ler, o podcast, videocast, tudocast, que traz os grandes livros, os grandes autores, os grandes temas do momento. Estou aqui, eu, Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet, aquele rapaz simpático, eu que te recebe aqui, junto com grande Aldrin Mazei. Eu gostei como você falou, do momento. É, bonito, né? Você viu? Jovem, gente. Exato, né? Do momento. A gente precisa fazer uma coisa mais moderna. Então, estamos aqui, eu e o Aldrin, recebendo hoje um grande autor, um livro maravilhoso, com um tema que é o que está acontecendo no mundo hoje. Tudo que você precisa saber nesse momento. Tudo. Ele vai estar nessa entrevista. Vendo essa entrevista, você vai ter um quadro melhor do mundo. Você vai entender o mundo a partir de hoje de uma forma diferente. Estou aqui com ele, com o Diogo Ramos Coelho. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Muito bom. O Diogo Ramos Coelho, vou falar um pouquinho do currículo dele aqui, olha. Nasceu em Recife em 86, é um rapaz, é um jovem. É formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e diplomata de carreira desde 2010. No Ministério das Relações Exteriores, ele trabalhou nas divisões de mudança do clima e de desarmamento e não proliferação, bem como nas embaixadas do Brasil em Washington e na Cidade do México. Foi assessor do ministro da Fazenda e do diretor executivo do Banco no Fundo Monetário... diretor executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Atualmente, ele é chefe da Assessoria de Relações Internacionais da ministra do Planejamento e Orçamento, e ele também é autor do livro Mundo em Crise. E ele escreveu esse livro chamado Mundo Fraturado, Reflexões sobre a Crise da Ordem Liberal. E tem muito assunto para falar. Eu acho que assim, o programa de hoje não vai dar conta, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, porque o assunto é muito interessante e rende muita conversa. Certo? Eu estou falando alguma coisa de errado? Não, é isso Paulo, mesmo? É isso mesmo. Muito obrigado aí pela introdução. Agradeço o convite de estar aqui discutindo o livro, discutindo temas super importantes e atuais. Sou jovem apenas na aparência, mas como você viu, já tenho alguma experiência. Bastante. Por isso que você fez esse livro, e é um livro realmente muito interessante, porque a tua análise do que está acontecendo no mundo é muito, muito profunda. Quer começar, Alden, perguntando? Eu? Eu fiquei curioso. Quem trabalha com relações internacionais ganha em dólar? Como é que é? Não, primeiro, quem dera, né? Mas, enfim, quando a gente está no exterior, então a remuneração é em moeda estrangeira. Já, afinal, os custos também são em moeda estrangeira. Mas aqui no Brasil, somos funcionários públicos brasileiros. Só deixar claro também que eu não estou falando aqui em nome do governo. Exato. Você está falando exatamente do meu livro também, mas sim, livro. A gente não está vinculando o que você escreveu aqui. Aliás, você até faz essa observação no começo do livro, que isso aqui é uma opinião sua e não do Ministério das Relações Exteriores, nem do Ministério do Planejamento. No caso ali, você trabalha junto com a Simone Tebet hoje. A gente está vivendo um caos hoje no mundo, assim, a gente vê o cenário internacional, a gente vê a situação dos Estados Unidos, política dos Estados Unidos, aquela tentativa de invasão no Capitólio, a gente vê a situação do Brasil aqui, política que já sempre foi uma bagunça, mas a gente vê, parece que cada dia fica um pouco mais preocupante, a gente vê a situação de Rússia, a situação Rússia e Ucrânia, a gente vê a situação no Oriente Médio, Israel, Palestina. A gente está vivendo um quadro mais preocupante, a gente tem que ficar preocupado com o que está acontecendo hoje, não? Eu acho que sim, temos motivos para nos preocupar, e a comparação que eu falo no livro é basicamente com aquela ideia, né, que surgiu depois do fim da Guerra Fria, que o mundo que começou a se construir ali na década de 90, com grandes promessas em torno do crescimento da globalização, crescimento econômico, promessas em torno da difusão da democracia liberal no mundo, a ideia de fim da história do Francis Fukuyama, também a promessa de que as tecnologias de comunicação e de redes, né, o surgimento da internet, do computador pessoal, tudo isso ia ampliar o acesso e a difusão da informação. Essas promessas
elas foram fundadas numa expectativa de que esses instrumentos que eu falo, essas forças de coesão da ordem liberal, seriam suficientes para trazer mais harmonia, paz, segurança, prosperidade para o mundo. E o que a gente vê é que, em grande parte, essas promessas foram parcialmente cumpridas, mas elas também não foram completamente cumpridas, porque havia dinâmicas em gestação nesse mundo que não eram um paraíso. Não necessariamente essa ordem levou a gente aos céus, mas ela está sendo hoje desafiada, está sendo hoje contestada, está sendo também, de alguma forma, fraturada. Por isso o mundo fraturado. Por isso o mundo fraturado. Mas eu também não sou tenho uma perspectiva completamente pessimista. Até lembro aqui de uma frase do Ariano Suassuna, que diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ótimo. E eu acho que eu tento ser um realista esperançoso ao dizer que, embora fraturada, essa ordem ainda possui elementos para que justificam sua manutenção e uma certa defesa de seus princípios constituintes. Eu digo que uma ordem que está fraturada necessita de reformas e não de golpes que vão demoli-la e que vão colocar todo o edifício abaixo. Certo. Então, você acha que os ataques a essa ordem, né, eles se intensificaram ultimamente ou eles sempre existiram? Eu acho que a gente está vivendo num momento em que a ordem está desafiada e sendo atacada em 4 pilares. São essas que eu chamo de forças de coesão, e aí eu trato de uma disputa de ideias em torno das ideias clássicas do iluminismo, mas que também justificam a nossa visão de mundo político, a nossa visão sobre democracia liberal, participação política, enfim, nossa estrutura social. Isso é o ponto 1. Também temos um ataque maior direcionado às instituições internacionais. Então, essas instituições como Nações Unidas, as regras de segurança coletiva, os regimes internacionais que possibilitam que se negociem tratados, instrumentos para se governar temas globais como a mudança do clima, por exemplo, a globalização econômica sendo aí um pouco atacada, mas também várias medidas de protecionismo econômico, de fechamento comercial em blocos, e também uma certa suspeita em relação às regras de comércio global, países menos dispostos a negociar novos tratados de livre comércio, e, por fim, as tecnologias de comunicação de redes e a internet, as redes sociais, que surgiram com essa promessa de serem um espaço de difusão de informações, de ampliação da discussão pública, e se tornaram esses espaços de formação de bolhas, de grupos autorreferenciados, de divulgação de teoria de conspiração, de mentiras, de fake news. Discurso de ódio. Exato. Então, os ataques, eles são múltiplos, mas partem de um entendimento de que existem demandas, uma certa, digamos, visão alternativa que justificariam tais ataques. O surgimento de líderes autocratas, nacionalistas, com a vertente mais populista, parte, por exemplo, do entendimento de que os instrumentos clássicos, né, da democracia liberal já não seriam suficientes para atender a certos anseios do povo, né? O populismo pode ser entendido, por exemplo, como uma tentativa de colocar o povo contra as elites. E as elites, hoje em dia, na maioria dos países ocidentais, são vistas como elites liberais. Então, essa mensagem, que estaria mais vinculada aos anseios do povo, poderia se refletir numa crítica a esse liberalismo clássico, a ideia de economias abertas, competitivas, a um sistema democrático de livre competição, a esses fundamentos políticos
mais tradicionais, digamos assim, que imperam não só no Ocidente, mas em diversos países no mundo afora, e que foi, digamos, a narrativa que venceu, principalmente depois do fim da Guerra Fria. Muito bom. Quando a gente analisa o mundo, você falou aí da ordem liberal, a gente sempre, eu sempre li, sempre vi muita gente comentando o seguinte: a globalização, o intercâmbio comercial seria uma forma de segurança de que o mundo não entraria em guerra, né? Porque assim, eu dependo de todo mundo hoje. O Brasil depende de 500 países, os outros países dependem dos outros também. A globalização. Né? Então, por causa disso, a gente teria em tese um mundo mais seguro, né? Só que hoje não está muito bem assim, né? Porque mesmo se a gente bloquear a Rússia, por exemplo, a gente vê que hoje tem umas formas de primeiro que muita gente depende de Rússia, né? E outros países eventualmente podem furar esse bloqueio, como, sei lá, a China, por exemplo, pode de repente falar: não quero, vocês querem bloquear a China, não tem nada a ver com isso, eu vou lá e vou fazer comércio. Isso é algo que faz sentido, não? Que está acontecendo mesmo? Faz completo sentido. Eu acho que a globalização surgiu com a promessa não só de promover o crescimento econômico, mas também de promover a paz entre os países, né? Havia um entendimento de que países que comercializam não brigam entre si. Países que ampliam seu comércio não vão ter os incentivos necessários para entrar em uma espécie de conflito um com o outro. E houve uma aposta nesse sentido também. O auge da globalização também se deu por uma integração econômica muito forte entre os Estados Unidos e China. Alguns autores, inclusive, descrevem esse ápice dessa relação econômica, dessa simbiose econômica, por meio de um casamento econômico entre Estados Unidos e China, em que a China elevou bastante a sua produção de bens, de tecnologias, e os Estados Unidos se configurou como o principal mercado consumidor no mundo ali no começo dos anos 2000. E outras apostas nesse sentido foram da integração da Rússia com a Europa Ocidental, principalmente por meio dos mercados de energia, e esse entendimento de que esse aumento do intercâmbio comercial também promoveria uma aproximação política entre esses países. Mas eu acho que a história demonstra que o aumento do comércio, embora positivo, não estou aqui dizendo que ele não promove benefícios amplos e gerais para as populações que comercializam, mas é que ele não é elemento suficiente para poder remover por completo qualquer outra consideração de natureza de segurança, de natureza de interesse estratégico, geopolítico. E a gente está vendo um pouco disso. A história é recheada de exemplos nesse sentido. Talvez o exemplo mais pragmático seja a Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, os países que depois entraram em conflito, eles também comercializavam entre si, também tinham amplas redes de comércio, era um momento de ampliação da industrialização, e mesmo assim, os interesses geopolíticos estratégicos acabaram predominando e levaram a um conflito em escala global. Eu não estou necessariamente dizendo que a configuração atual se assemelha ao período pré-Primeira Guerra, mas eu uso isso como exemplo para dizer que... Não é só isso que basta, Não né? é só isso que basta. Então, no livro discuto outros elementos que configuram os interesses dos países. E uma preocupação hoje em dia é que a economia está cada vez mais atendendo a preocupações de segurança. Existe um vínculo muito forte em utilizar instrumentos econômicos para obter objetivos estratégicos, principalmente de grandes economias globais. E essa vinculação entre economia e segurança, ou a formação do que eu falo no livro, uma ordem geoeconômica, é um tema que preocupa um pouco. Vários países começaram a implementar medidas, não só de sanções, mas de proteção a indústrias ou a setores estratégicos, subsídios, diversos instrumentos, né, para poder ampliar, né, o seu poder econômico, e usar também até instrumentos financeiros para obter objetivos políticos.
Isso está tendo uma simbiose maior entre essas duas esferas, segurança internacional e economia. Posso perguntar um negócio? Tá uma aula espetacular, mas eu estou com medo da gente perder 3 assuntos assim que estão... Se o mundo está fraturado, tem 3 fraturas expostas aí que estão gritando, né, no mundo todos os dias nos noticiários, que é o que está acontecendo lá no Oriente Médio, Israel, Rússia, Ucrânia e eleições nos Estados Unidos. Vamos destrinchar esses tópicos? Qual que você quer começar? Vamos falar de um deles? Olha, pode escolher aí o que você acha interessante. Vamos falar de Rússia e Ucrânia, que é mais antigo, né, que já está fazendo aí 3 anos? Exato. Rússia invadiu a Ucrânia. Depende do que você considera como antigo, né? Exato. Porque se foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Começa então. Como é que você está vendo isso? Vai ter fim esse negócio? Agora, recentemente, a Ucrânia entrou no território russo, invadiu, bombardeou. A coisa parece que não está longe de um final, né? Como é que você está vendo esse episódio? Uma ressalva que eu sempre faço, assim, ao comentar esses assuntos mais atuais, né? Para não confundirem minha posição como diplomata e de analista. Eu até brinco dizendo que você precisa de 2 instrumentos necessários para ser um bom diplomata. Primeiro é saber ler o cenário internacional e depois aplicar o que seriam os interesses do Brasil. No caso, eu estou me concentrando apenas na leitura e, obviamente, que é um tema super importante que pauta a discussão e entendimento sobre o mundo e boa parte das fraturas que eu discuto nesse livro. Esse conflito, ele pode ser analisado por meio de algumas vertentes. Eu discuto um pouquinho de teoria das relações internacionais, porque essas vertentes analíticas podem te dar os instrumentos que você quer destacar para poder avaliar e entender esse conflito. Uma dessas vertentes que chamam em relações internacionais de realismo, né? Que a invasão da Ucrânia seria uma resposta ao avanço de instituições, assim, mas eu digo da força da Europa Ocidental, mas também principalmente da OTAN, né? Tem alguns autores realistas, como Mearsheimer, por exemplo, que é um professor americano, que diz que a expansão da OTAN depois do fim da Guerra Fria justificou as preocupações de segurança da Rússia, que quis assegurar que a Ucrânia ficasse sob sua esfera de influência. Então, o realismo é uma das vertentes que você pode usar para analisar esse equilíbrio de poder, balança de poder entre o avanço de uma aliança ocidental entrando na esfera ali... Na zona de interesse. Na zona de interesse dos russos. Você concorda com isso? Olha, eu acho que ele não traz todos os elementos necessários para se entender. É porque eu discuto um pouquinho esse avanço da OTAN no livro para mostrar que foi um processo até de demanda de vários países que antes estavam na esfera ali de influência ou que faziam parte da União Soviética. Mas, sem adentrar muito nos aspectos históricos, eu acho que há outros elementos que também precisam ser ressaltados. Um outro deles é uma visão mais institucionalista, que muitos desses países, por dinâmicas próprias, também decidiram se aproximar mais das instituições do Ocidente. Então, a invasão seria uma reação a que, pelo menos, a Ucrânia não ficasse muito próxima institucionalmente de países ali como da União Europeia e da própria OTAN, né, como uma instituição internacional. E a terceira, que eu acho que é um elemento muito importante, é uma visão construtivista das relações internacionais, que ressalta aspectos identitários. E se você, por exemplo, vê algumas das entrevistas do Putin, ele ressalta muito essa identidade étnica dos eslavos orientais, que a formação daqueles países, Rússia, Ucrânia, é uma formação comum, que a própria identidade nacional, que a gente entende como separada, ela seria uma coisa só. Sim. Então, para assegurar essa unidade étnica, cultural, até civilizatória, o Putin teria agido para garantir, né, no seu discurso, essa união daqueles povos.
ucranianos, bielorrussos, russos, que ele veria como uma unidade étnica própria e que teria que estar sobre a mesma esfera política, digamos assim. Então dá para escolher elementos dessas três vertentes, realista, institucionalista ou construtivista, para ressaltar aspectos que teriam que seriam importantes para entender essa guerra, e eu discuto também um pouco no livro. Mas vamos falar um negócio assim, por exemplo, o primeiro aspecto que você citou aí. O Putin questiona a OTAN ali nos limites da Ucrânia. Aí ele deu vários avisos antes. Eu não quero aqui defender o Putin, pelo amor de Deus, hein? Um ditador, enfim, todo mundo sabe quem é a figura. Mas quando aconteceu aquele episódio lá em Cuba, 1962, os 13 dias que abalaram o mundo, Sim. O que foi aquilo? Aquilo lá não foi, olha, tem um míssil russo nos limites dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou quase a Terceira Guerra Mundial. Exato. Agora tem mísseis da OTAN no limite da Ucrânia, o Putin não podia reclamar? Ele estava no direito dele ou não? Tem paralelos Faz interessantes. sentido isso? Faz muito sentido. Tem paralelos interessantes, mas há também diferenças. Vamos lembrar que a Ucrânia formalmente não foi parte, nunca chegou a ser parte da OTAN. Mas então, o Zelensky falou várias vezes que ia abrir para a OTAN entrar. Mas o processo não chegou a de acontecer. Não chegou a acontecer. O processo de acontecer. acessão para a OTAN também requer, digamos, uma aceitação pelos membros da aliança e alguns procedimentos. Mas eu também, deixando essa questão do que seria necessário, se a Ucrânia iria ou não entrar na OTAN, que eu não tenho como indicar que isso seria, de fato, algo que aconteceria ou não. O paralelo com a crise dos mísseis é que naquele momento ali em 63, se não me engano, 62, os Estados Unidos se viram diante de uma ameaça mais, digamos, objetiva, que era a instalação de ogivas nucleares a uma distância muito curta da Flórida. Já estavam lá, é verdade. Então, quando se descobre a instalação dessas ogivas nucleares, isso causa uma apreensão muito grande na administração do Kennedy, porque, vamos lembrar, Cuba está a 500 quilômetros de distância da Flórida. É muito curto. Aquelas ogivas poderiam atingir qualquer cidade americana em uma questão de minutos. Então, isso causa um dilema político muito forte, uma pressão muito grande para a administração. A solução que o Kennedy encontrou foi muito perspicaz, assim. Havia gente advogando uma invasão completa de Cuba para tirar Fidel Castro do poder, retirar as ogivas e solucionar o problema. Mas isso convidaria a União Soviética, na época, a retaliar. E a possível retaliação seria na Turquia, porque a Turquia é parte da OTAN, era parte, continua sendo parte da OTAN, está muito próxima ali, era muito próxima da União Soviética, e também era um lugar que os Estados Unidos mantinham ogivas nucleares naquela época. Então, se os Estados Unidos invadissem um aliado dos soviéticos no continente americano, convidaria aos soviéticos invadirem um aliado americano. E aí começava a Terceira Guerra Mundial. E aí você não sabe, a OTAN ia se ver obrigada a defender um dos seus membros, e aí você poderia ter uma Terceira Guerra Mundial. Mas aí o Putin não pode se defender dizendo que ele se antecipou a isso? Antes que entrasse um míssil da OTAN aqui, eu vou lá e invado... Bom, todas as justificativas podem ser. Eu não tenho como falar em nome ali do que... Você não está na cabeça do Putin. Mas eu digo que esses paralelos são interessantes, mas ressaltando também eventuais diferenças. As justificativas que se levantam, né, é por isso que eu falo mais das teorias de relações internacionais e que vertente. Agora você está pegando uma vertente realista. E tem gente que defende que essas preocupações do realismo, de balança de poder, de equilíbrio de poder, foram as razões pelas quais você tem esse conflito atualmente. Mas há outros que criticam essa vertente realista também.
ressaltando outros aspectos. Porque todo mundo critica muito o Putin, mas o Zelensky, a gente pode considerar que ele não é um sujeito experiente na política, né? Talvez ele tenha sido imprudente nesse discurso em dizer que a OTAN ia entrar, que a Ucrânia ia abrir para o neoliberalismo. Olha, eu vou me isentar de falar muito sobre Zelensky. O Lula, seu chefe, já criticou o Zelensky, né? Quem é o Zelensky na fila do pão? Foi exatamente isso que ele disse, mas a falta de traquejo político talvez tenha feito diferença, né? Não, o que eu acho interessante do Diogo falar é assim, que ele sem chegar a uma conclusão, ele está colocando quadros, né? Quadros amplos, assim, para a gente entender, para as possibilidades. Assim, é muito interessante. Eu estou tentando arrancar dele um posicionamento. Não, mas posicionamento... a Simone Tebet está assistindo. Não, mas o posicionamento é interessante. A questão não é posicionamento, que eu acho que até porque ele não traz uma certeza, né? Acho não, é mais dúvida, até para alimentar a tua pesquisa, a pesquisa das pessoas, a forma como as pessoas enxergam, que isso é muito interessante, porque assim, olha, talvez não tenha uma verdade aqui pronta. Desculpa, né? Eu sou jornalista, eu fico perguntando. Mas você está no seu papel e eu estou aqui para responder na medida das minhas capacidades. Eu só deixo claro a diferença e o cuidado com os dois aspectos da minha atuação, de pesquisador e analista, e também na minha função como diplomata. O fato aqui, como o Paulo bem ressaltou, a minha ideia também com esse livro não é tecer posicionamentos ou defender uma posição específica sobre temas correntes das relações internacionais, mas prover os instrumentais analíticos para se entender um pouco melhor o mundo. E aí desculpa, pode terminar. Não, e esses temas estão presentes na nossa vida. Eu acho importante fornecer esse tipo de informação para que também um público mais amplo comece a adquirir uma certa familiaridade ou uma certa, enfim, um conhecimento para dizer que há instrumentais de análise, né, para poder entender um mundo que é muito difícil de complexo, desvendar, complexo. Então, eu só quero fazer essa provocação porque é muito fácil criticar o Putin, muito fácil atacar o Putin, né? Mas o Zelensky, como o próprio Lula já disse, talvez tenha lhe faltado uma certa experiência política, né? Você é vizinho de um país poderosíssimo, com um cara que é um ditador no poder, o país mais armado do mundo. Você vai ficar comprando briga com um sujeito desse? Você vai provocá-lo, dizer, olha, eu vou botar a OTAN aí no limite aí do nosso território? Você não se incomoda não, né? Claro que o cara vai se incomodar. Sim. Né? Claro, eu estou simplificando, estou reduzindo tudo, mas é que eu acho que a gente sempre olha para o Putin e esquece de olhar, será que um político mais experiente, um cara com mais... um pouco mais de traquejo diplomático, né? E aí eu pergunto, quem é o Zelensky? Será que ele também não é um produto desse populismo midiático que se utilizou de televisão, redes sociais para chegar ao poder? Um cara que nunca foi nada na política, ele pula de uma série de TV cômica sem graça, que eu assisti a série dele, é horrível, e vira presidente do país. Que experiência esse cara tinha para ser um presidente de um país tão importante, numa posição tão sensível como a Ucrânia? Né? Olha, eu acho que isso aí caberá mais aos ucranianos avaliarem. Eu acho que eu não tenho os instrumentais aí, falando de instrumental analítico, para avaliar uma trajetória política. Foi um voto de protesto, né? Ele era um cara muito popular por causa da televisão. E se tornou também uma espécie de líder dessa resistência também. Mas eu não tenho como tecer comentários específicos sobre a dinâmica da política doméstica ucraniana. Não só porque não posso, mas não quero, porque eu conheço um pouco da realidade do país e do que levou aquilo. Mas faço uma provocação. Recentemente, se essa questão da OTAN é um elemento tão presente assim nas posições geoestratégicas, um dos resultados que essa invasão teve foi levar a Suécia e a Finlândia. E a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia a entrar na OTAN. Esses dois países entraram na OTAN. Sim. Então... E a Rússia não falou nada. Obviamente que ninguém celebrou, mas eu estou dizendo que essas preocupações geoestratégicas, né, tem uma complexidade inerente a elas. Né? A Finlândia tem fronteira com a Rússia,
foi parte da União Soviética, da própria Rússia, ali no começo do século XX que eles adquirem independência formal. E aquela para cima só tem gelo, eles não querem saber. A Crimeia que era o interesse do Putin, né? Ele queria a Crimeia de volta. Mas é para exemplificar que não é uma coisa tão preto no branco. Essa é a minha intenção com o livro, para mostrar que essas análises que vão ressaltar apenas um aspecto da configuração geopolítica podem deixar uma certa carência. E eu chamo a atenção a esses aspectos identitários também, porque isso é um elemento presente também no discurso político internacional. Como essa identidade compartilhada, étnica, civilizatória, também faz parte das preocupações ali. Não é só uma questão de balança de poder e equilíbrio. É uma questão de entendimento de que aquilo é um povo de uma origem comum e por isso teria que, de alguma forma, estar unido sobre uma mesma esfera política. São tentativas de ressaltar esses elementos adicionais para entender a configuração do mundo atual. E aí, então, chegamos no segundo ponto ali dos três que o Alden Israel, Oriente Médio. Você vai fazer uma análise, imagino, no mesmo teor, assim, de tentar colocar elementos todos, né, sem cravar. Não, ó, a culpa na briga ali Israel contra os palestinos, a culpa é de fulano. Não existe isso, né? Tem um cenário mais amplo também. Porque minha intenção não é aqui atribuir culpas ou dar elementos para que as pessoas possam analisar a configuração atual do mundo, inclusive de história, né? A situação ali no Oriente Médio é complicada não só pela natureza da variedade de atores envolvidos, mas também chamar atenção a esses elementos identitários, né? Sejam as identidades, sejam vinculadas à religião, a secções assim de uma mesma religião, xiitas, sunitas, mas a própria identidade étnica ali do povo judeu, e como esses elementos possuem um papel também na configuração desses conflitos atuais. Israel dividido também, porque Israel você tem um político de direita, você tem o pessoal da esquerda, então também não é uma coisa também simples. Não, pois é uma configuração mas também envolve interesses geopolíticos, com disputas em relação à proeminência no Oriente Médio, do Irã, com a Arábia Saudita, com próprios aliados, presença ocidental ali também. Então, desvendar um pouco dessa teia, sem apontar dedos, sem adotar uma narrativa maniqueísta, mas colocando elementos para que se entenda um pouco da dinâmica ali daquela história. E o Putin? E os Estados Unidos agora com o Trump? Um outro elemento que eu também vou abordar no Era livro, isso, né? Não, sim, faltava falar. Você encerrou Israel e Hamas? Você não vai falar mais? Mas que assunto vocês querem? Não, pode perguntar. Vou ficar esse assunto não termina nunca. Se a gente for falar de questão palestina aqui, vai terminar na semana que vem. E sem conclusão. Uma briga que tem 3 mil anos. Mas o assunto dos Estados Unidos é um assunto também muito interessante também, né? Eleições nos Estados Unidos? Você viu o discurso da Kamala Harris ontem? Ontem finalizou, né, a Convenção Democrática. Finalizei, assisti. Que show, né? Foi assim, toda a convenção foi uma consolidação bastante efetiva do apoio e da candidatura dela. O tema Estados Unidos e polarização política também está presente no livro, e no qual discuto um pouco dessa batalha de ideias, né, não só as ideias que fundamentam as democracias liberais, mas como há elementos também identitários que estão ganhando cada vez mais espaço na configuração dessas disputas políticas. O que eu digo como elementos identitários também na política doméstica, e uso um pouco da política americana como exemplo, é que tanto a direita quanto a esquerda, esses elementos estão sobressaindo recentemente de uma forma muito nítida. E desde assim, uma política identitária mais à esquerda, mas eu trato muito da mudança no movimento conservador americano, que saiu de uma coisa, Ronald Reagan, um
uma certa fusão na época entre uma vertente do conservadorismo americano que era mais tradicionalista com uma vertente mais libertária. Então a defesa ali das virtudes cívicas e da cultura americana estava aliada a uma defesa da liberdade individual, do livre mercado, do laissez-faire, da própria globalização e da própria aceitação, foco no indivíduo, menos no coletivo. Era um conservadorismo ali que configurou aquele momento Reagan, Thatcher, que hoje já não é o mesmo conservadorismo do Donald Trump. Houve uma mudança radical e profunda na natureza do movimento conservador americano, em que essa fusão entre tradicionalistas e libertários está hoje enterrada. Existem muito mais elementos de identidade cultural, étnica, família, nação, comunidade presente no discurso conservador do que essa defesa dessa perspectiva mais libertária, individualista ou apoiadora do livre comércio que existiu anteriormente. Então, eu discuto essa mudança nesse perfil do movimento conservador para mostrar que é uma batalha de identidades na política. Tem gente que fala que não são mais conservadores, são reacionários, né? Você acha que é isso? Bom, se você olhar a tradição conservadora, né, um conservadorismo mais, digamos, burkeano, né, o Edmund Burke foi um político irlandês Sim. que escreveu sobre a Revolução Francesa. E ele se tornou uma das principais vozes do conservadorismo assim, contemporâneo, porque ele criticou a Revolução Francesa não pelos ideais que ela buscava atingir, mas pela violência, né? Ele dizia que a ideia que a Revolução Francesa propaga de pôr as instituições sociais e políticas abaixo para, sob os escombros, construir algo novo, era perigoso, porque nesse processo você tem muita destruição e acaba levando a uma ditadura e a uma violência. Foi o que aconteceu. E que foi, em certa medida, o que aconteceu com o terror dos jacobinos e depois a ditadura militar do Napoleão Bonaparte. Uhum. Então, Burke escreve antes, escreve ali por volta de 1790. E esses fundamentos de que conservadorismo tem a ver com conservação, né? O Burke também não era um defensor assim, grande do ancien régime ou da estrutura monárquica per se, mas ele dizia que um país que não possui tradições ou instituições não tem como reformá-las. Então é uma ideia de preservar alguns elementos, não colocar tudo abaixo, mas reformar com cautela aquilo que é possível, para que possa obter melhorias. Então esse conservadorismo burkeano já não tem o mesmo apelo no discurso do que um conservadorismo, eu digo assim, conservadorismo em certa medida, né? Um reacionarismo que visa também colocar as instituições abaixo para voltar a um passado idílico, um passado que só existe na cabeça de quem defende, né? A própria ideia de Make America Great Again, não é Make America Great Now, né? Não é agora, não é uma coisa visando construir um paraíso utópico, né? Numa perspectiva apenas revolucionária. Vamos construir aqui um paraíso que existe na teoria, mas é voltar a um passado idílico, que também não é um passado fiel ao que foi, é um passado glorificado, em grande medida, né? Eu acho que o João Pereira Coutinho tem um livro muito interessante chamado Conservadorismo explicado para revolucionários e reacionários, que é um texto também que discute essas vertentes filosóficas, né? E claro, dá para se montar uma linha de argumento de que não são conservadores burkeanos, tem uma perspectiva mais de reacionários, revolucionários que visam eliminar ou pôr abaixo o status quo e implementar mudanças radicais e uma certa descrença com as instituições da forma como elas são. Não se fala de cautela, não se fala de moderação, não se fala de uma perspectiva de que mudanças têm que ser implementadas de forma gradual.
O que se fala é, vamos colocar isso abaixo, vamos tocar o terror e vamos construir algo novo. Vamos para Brasília, resgatar. vamos pegar os ônibus, vamos para Brasília e vamos acabar com tudo que está ali naquele dia, é isso? Não? Então, Isso é um reflexo desse pensamento? É um reflexo desse pensamento, porque é muito... É fácil vender essa ideia, né? e você contrasta a filosofia do Edmund Burke com o que se viu na invasão do Capitólio e na invasão do Congresso Nacional. Então, vocês são conservadores burkeanos ali, estava todo mundo criticando os revolucionários franceses naquela forma. Não, estavam eles carregando marretas e paus e pedras para, literalmente, pôr uma instituição abaixo, Seguindo na base as da ordens, marretada. seguindo ordens de um líder populista, né? Então, esse é um ponto bem interessante também que eu busco explorar um pouco no livro, essa mudança nesse perfil. Se a gente pegar o teu livro e tudo essa análise que você faz mais ampla, que você busca fazer, a gente consegue entender o que se passa na cidade de São Paulo hoje, na política... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você não quer que eu Você fale? não vai falar desse cara aqui, né? Pelo amor de Deus. Só porque é teu xará, é isso? Não, porque eu vi... Você não vai votar nele, né? Não, Paulo, pelo amor de Deus. Não, eu vi o seu boné aí, eu pensei que era um M que estava na sua cabeça, mas não é. Faz o A, ó, faz o A. Faz o A, melhor do que fazer o M. Não, eu só queria saber se esse tipo de análise pode ser aplicada na política mais local, porque a gente está falando de coisas globais. Mas faz sentido isso se a gente começar a analisar outros políticos, outros locais, por exemplo, São Paulo. A gente tem hoje aqui, por exemplo, um candidato em ascensão que eu até brinquei hoje, né? Falei, daqui a pouco as pessoas vão ficar com saudade do Bolsonaro, né? Do jeito que a coisa está indo. Então, assim, porque é um outro tipo, né? É uma coisa mais iconoclasta até, que começa a vender ideias completamente diferentes, né? Não está apegado a certos ritos, a certas práticas costumeiras da política, né? Não é um político tradicional. Nada muito pelo contrário. Então, assim, isso faz sentido? Dá para a gente entender um pouco com o teu livro? A gente consegue entender um pouco do que está acontecendo na política de São Paulo hoje, não? Eu vou dizer que sim, dá para entender tudo no que está acontecendo atualmente. Então, pega o livro, vai ter que pegar o livro, não vai ter jeito. Mas tem algum ponto aqui que você fala, que explique isso, por exemplo? Olha, de uma forma você geral, lembra? Quando eu trato da ascensão desse nacional populismo, eu falo muito sobre essa descrença com o status quo, com as instituições, com o presente, né? Com o estado da arte no que a gente vive. E se a gente vive sobre uma ordem, digamos, liberal, eu digo ordem liberal no sentido amplo, tá? Não é para fazer defesa de uma ideologia específica. Uhum. É porque a gente é pautado aqui por temas como democracia participativa, economia de mercado, comércio, livre comércio. Todos esses são temas que estruturam a vida em sociedade hoje. Tá. Então, a insatisfação com o status quo, com o estado da arte do mundo, ela leva a insatisfações com esses elementos da nossa vida em sociedade. Então, essa descrença leva muitas vezes a um apelo que se convencionou chamar de apelo populista, né? Mas o populismo pode ser entendido também como essa dissonância entre os anseios do povo e os valores e a defesa das elites, né? Há um entendimento de que essa ordem também privilegiou certas pessoas em detrimento de outras e que não foi capaz de dar as respostas necessárias para muita parte das vontades de uma população que não usufrui dos benefícios dessa ordem, né? E daí isso leva a algumas descrenças em relação à própria política. Não é só uma descrença em relação a um candidato ou a outro, né? Mas uma descrença em relação ao estado da coisa. Eu menciono aqui, por exemplo, numa parte do livro, posso até ler aqui, que em alguns casos, não estou especificando quais. Tá, ok. Que o nacional-populismo tem sido movimentado pela promessa de conflitos e de embates.
existe uma parte do eleitorado descrente com os rumos da política e da economia que busca a arte performática em vez de líderes capazes de entregar resultados. Buscam-se líderes que expressem ressentimentos e queixas que pouco tem a ver com o governo e tudo tem a ver com a insatisfação em relação ao status quo. Então, diversos eleitores projetam a raiva e a amargura com a situação de vida nesses líderes que prometem não apenas força para consertar o que está errado, mas determinação para pôr as instituições abaixo. Então, há uma sensação de injustiça, de ressentimento, e o que eu falo também como um anseio nihilista, que estimula o desejo de ver a ordem existente abalada, estremecida, desfigurada. Então, quem sente esse tipo de ressentimento, esse anseio nihilista, muitas vezes vai votar em representantes que são determinados a impor esse tipo de medidas, mas eles não vão tratar de planos legislativos complicados, não vão tratar de planos de governo, porque essas coisas são chatas, né? Ficar falando aqui de medida, de plano diretor, essas coisas são chatas, mas o que estão querendo é políticos audaciosos que possam animar o horário nobre, basicamente. Ou seja, as pessoas... a gente sempre escutou falar, né, Aldrin, que as pessoas votam com o bolso. Se a situação está boa, então isso não chega a ser uma verdade mais hoje em dia. Não adianta estar a situação necessariamente econômica boa, isso não é garantia de que eu vou apoiar aquele candidato que está comandando. Não, é uma discussão séria mesmo, porque até, por exemplo, na eleição do Bill Clinton, se consolidou uma frase famosa em analista político, que é economia estúpido, que foi uma frase dita por um assessor ali da campanha presidencial do Bill Clinton, o marqueteiro dele. E se acha que a economia vai ser um fator determinante para justificar esse tipo de apoio político. O meu argumento é que não, é que são elementos identitários que estão predominantemente assim, ganhando espaço na discussão política. E esses elementos identitários têm a ver com narrativas, com sentimentos. Não, óbvio que a questão econômica tem um peso, mas tem muito mais a ver. Mesmo pessoas abastadas podem adquirir esse sentimento de descrença, de falta de perspectivas. Ressentida com alguma coisa. Acha que o status quo, a ordem atual, né, e eu digo a situação de vida atual, não dá resposta para outras coisas, assim, quer ter uma sensação de pertencimento. Então, as pessoas se filiam a grupos, se filiam tendem também, as redes sociais ampliaram isso de uma forma também muito grande, de você estar em grupos autorreferenciados, escutando pessoas que também vão expressar o mesmo ressentimento, a mesma descrença com a vida, ou com a sociedade, ou com a política, ou com a trajetória futura da economia, ainda que seja uma pessoa abastada. Então, é muito mais fluido assim, o tipo de filiação política, mas o que eu acho que dá para identificar nesse processo é essa descrença, essa vontade de um pouco ver o circo pegar fogo. O que você chama de elementos identitários que predominam sobre a economia, né, no fator da decisão do voto? Dá um exemplo, assim, o que se identificou como elemento identitário na eleição de 2018? Olha, você tem a perspectiva, assim, digamos, na esquerda, se fala muito de uma política identitária, né? Se você é parte de um grupo minoritário, um grupo oprimido, isso é uma visão tradicional que predominou de um lado do aspecto político. Mas hoje em dia, essa filiação a grupos, ela também se dá de um outro lado. Se você está numa posição mais à direita, isso está predominando um pouco mais de você buscar uma filiação identitária que pode estar baseada em outros elementos de comunidade, até mesmo étnico. Aqui no Brasil isso tem um peso menor, mas nos Estados Unidos isso tem um peso grande, de uma defesa de uma etnia, a supremacia branca. mais uma vinculação a esses elementos, né, que pode também envolver nação,
mas que podem também atrair por meio de uma descrença sobre o estado da vida atual, né? Então, eu digo elementos identitários não só para dizer uma parte da minha identidade está vinculada a essa vertente política, mas o que seria essa descrença com o mundo, se não uma visão de mundo também, né? Eu sou descrente do mundo porque eu enxergo um mundo sem oportunidades, um mundo sem espaço para mim. E aí eu vou buscar grupos no quais eu possa me inserir e expressar esse ressentimento. Eu vou buscar pessoas ou projetar em líderes que possam ser vocais na expressão dessa descrença ou dessa falta de perspectiva que eu tenho. Então, é um elemento identitário também. Entendi. Porque a economia aí é utilitário. Aí a gente põe uma planilha de Excel, quem está ganhando, quem não está, tem os números ali, faz uns cálculos e você chega a uma previsão. Não é bem assim hoje em dia. Não atende só, vamos fazer a trajetória de crescimento do PIB ou do PIB per capita e a partir disso, e a inflação, e esses números vão dar uma análise sobre a política. Eu não estou dizendo que eles não importam, mas tem que ir além. Se ficar preso a analisar número, eu acho que não vai ter uma ideia boa para ler o cenário político atual. Quem está falhando, Diogo? Quem é que está falhando para permitir que se abrisse espaço para tantos líderes populistas vindos de rede social, impulsionados? Iconoclastas de uma forma geral, né? Isso, e que exploram essa frustração, porque a frustração ela existe, ela é da vida, né? A vida não é perfeita para ninguém está satisfeito 100%. Exato. Né? Quem é que está falhando e que permite que esse discurso tenha... É o político tradicional? É os grandes líderes? É a a gente não tem mais grandes líderes? É a política? Eu acho que a gente vê um reflexo de um dilema que já é histórico, na verdade, né? Eu falo da força de coesão número 1, são as ideias clássicas do iluminismo. Mas desde cedo, desde quando essas ideias começaram a surgir, você teve um movimento contra-iluminista, que surgiu ali no século XVIII, na Alemanha. Diversos pensadores, Kant, Hegel, próprio Marx, eles constituem uma escola filosófica que rebate algumas ideias do iluminismo clássico. Eu digo que eu uso esse exemplo para dizer que há elementos na dinâmica da própria sociedade que a gente vive que tem essas contradições. Se o iluminismo tem um foco no indivíduo e na razão, esses outros pensadores focaram em temas coletivos e também mais subjetivos para entender o mundo, né? A questão identitária é um tema subjetivo, é um tema presente nessa discussão de filosofia. Então, e para usar o exemplo da economia também, uma economia globalizada, uma economia de mercado aberto, ela vai gerar ganhadores e perdedores. No âmbito geral, por exemplo, a globalização, ela foi benéfica. O Brasil se beneficiou desse processo. A gente pode oferir isso em números, tem dados que mostram isso. Mas ela gera o que se chama de custos distributivos diferenciados. É uma palavra chique para dizer que há ganhadores e perdedores. Enquanto que os ganhos são sentidos de modo espalhado na população, maior acesso a produtos, a bens, você consegue consumir os equipamentos que possibilitam esse podcast, que deve ter itens fabricados em dezenas de países. Tudo isso são benefícios intangíveis, que não são facilmente mensurados, né? Mas há um aumento maior do bem-estar, há um aumento maior, redução de pobreza absoluta no mundo. Isso desde a década de 90 se verificou. Mas há setores, não é que perderam, muitas vezes deixaram de ganhar. Você tirar uma fábrica de um país e realocar no outro... Você vai gerar naquele momento um desemprego. Um desemprego, vai afetar um setor. As pessoas afetadas não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho com um estalar de dedos. Ninguém sai... uma fábrica de aço que fechou,
as pessoas dali vão sair e vão migrar para o setor de tecnologia da informação e fazer software de inteligência artificial. Não vai acontecer. Então, enquanto que os ganhos podem ser difusos, as perdas são concentradas em alguns setores e sentidas de forma mais imediata. E qualquer sistema democrático vai absorver também essas demandas desses setores que são afetados. Então, há uma dinâmica intrínseca ali na economia, mas também na política, que causa esses desconfortos, né? Que causa apreensão. Se você está com uma certa apreensão de uma economia globalizada, é uma economia que você não controla. Todo mundo fica à mercê das flutuações do mercado. Isso são forças que estão além do nosso dia a dia. Então, são elementos que causam apreensão, que causam ressentimentos, que causam dificuldades para quem não se sente inserido nessa sociedade. E, muitas vezes, para um ponto de vista até mais psicológico, assim, a ordem liberal ela é focada na valorização do indivíduo, muito mais do que de identidades coletivas. Mas ser um indivíduo é algo pesado, implica responsabilidade, implica você assumir os custos de ser responsável pela sua vida. É muito mais fácil se filiar a um grupo e seguir aquele grupo, porque eu deixo de pensar como indivíduo, eu sigo a manada, entendeu? Eu vou atrás do que aquela filiação indica, permite. Por isso que a gente vê também um aumento dessa polarização, porque a filiação a certos grupos te isenta da capacidade de pensar. Porque pensar é também difícil, cara. Tem que ponderar, trazer 1000 variáveis aqui, as respostas não são tão fáceis. É muito mais fácil. Você não chega, às vezes você não chega a conclusão nenhuma, né? Como eu tô aqui enrolando pra caramba, vocês devem estar. Eu não ia falar nada, mas Mas é isso. Simone Tebet deve estar assistindo o programa, olha, tá tudo certo, o jogo não falou nada de errado aqui. Não colocou a política brasileira em maus lençóis, em maus lençóis aqui, né? Falei, aí, tira esse cara de lá, né? Daqui a pouco cai a luz aqui, a gente não sabe por quê. Mas é difícil. Mas olha, a Simone Tebet é brava? Como é que ela é como chefe? Não, ela é maravilhosa. Vamos colocar os 3 cenários aqui para analisar. Tem o lado realista. Maravilhoso, ele respondeu rápido. Tem o lado realista aqui, que é esse, né? Não, mas ela é uma líder que exerce o papel de líder, mas também no trato pessoal é muito, gentil, muito gentil mesmo. Ela deu entrevista pra gente no outro programa que a gente fazia, foi uma simpatia, foi muito legal. É mesmo, né? É verdade. Mas eu poderia aqui oferecer umas respostas fáceis. Esse meu embromation não é talento de diplomata, não. Não foi embromation, foi mais no plano conceitual. Achei interessante a sua análise. Eu posso chegar e dar respostas aqui que o pessoal quer ouvir. Para lacrar. Né? Quem vai ganhar, Kamala Harris ou Trump? Fala aí, vai. Agora, na mesa aqui, vai, bate aí. R$50. Quem vai ganhar? Não Bet. Pode ler Bet. Aqui a gente tem uma bolsa de apostas aqui. Mas aí eu deixo para os ouvintes. Você acha que não está muito na cara, já que os democratas vão levar essa? Eu acho que ainda não está definido? Previsão é arriscada numa situação que está 50-50. E tem muito chão ainda pela frente. Tem muito chão pela frente e talvez aí... Mas não está 50-50 não, 55-45, eu não sei. A boca do jacaré começou a abrir aí. Pois é, mas aí eu vejo pesquisa todo dia de lá. Eu deixo aí para os especialistas e para quem está atuando mais nesse mercado. E faz sentido, né? Porque a gente tinha o Biden era o candidato e não ia sair em hipótese alguma, né? De repente mudou esse cenário, né? Teve um tiro a eleição estava clara, né? Teve o tiro, quer dizer, muita coisa aconteceu nesses dois... Um mês. Um mês. Ia falar 2 meses, exato. Ia falar um mês atrás, Trump vai ganhar a eleição, é o próximo presidente. Aí vem tiro, vem a renúncia... um outro cenário diferente, quer dizer, né? Aí tomou o tiro, agora ganhou, né? Aí renúncia, agora mudou. Não tem nada definido. Então a gente não sabe, tem muita coisa para rolar ainda, é difícil falar, né? Você mandinar aqui e chegar e falar, não, estou vendo aqui, ó. Em São Paulo, quem vai ganhar, Boulos ou Pablo Nassar?
Aí, Pô, você não se compromete com nada, pô. Ou da Atena vira, Olha, quem se arrisca nesse mercado de previsões, eu poderia estar apostando na Bolsa de Valores, né? Também, né? Mas lá em Recife tá barbada lá, hein? Não, aí são outros contextos também, lá, né? O João Campos está com 60%, sei lá, 62%. Tem alguns cenários que são mais fáceis de apostar, né? Mas a minha ideia, enfim, é dar esse contexto maior, que óbvio, dá para fazer paralelos com a eleição municipal, dá para fazer paralelos, mas minha tentativa é mais de trazer para o debate esses instrumentais analíticos, uma discussão até mais profunda mesmo, sobre ideias, sobre globalização, sobre ganhadores e perdedores desse processo, para dizer que essa polarização política, esse momento em que vivemos, ele não surgiu do nada. Ele não surgiu de uma briga do bem contra o mal, ele não surgiu de uma ação da esquerda ou da direita específica. Ele tem elementos constitutivos mais profundos. E a minha ideia era, como eu estava ali, eu trabalhei na Embaixada do Brasil em Washington, ali de 2018 a 2021, então vivenciei muito desses debates, né? Desde o crescimento do movimento Black Lives Matter, com Floyd, mas também a invasão do Capitólio, todo o crescimento da disputa geopolítica Estados Unidos e China, esse aumento do protecionismo global, estava tudo ali acontecendo, sendo gestado. E a ideia veio de como eu poderia estruturar um pouco o entendimento sobre esse momento histórico, e a gente tem vivido sucessivos momentos históricos, né? Desde que eu tive a ideia de formular esse livro ali durante a pandemia, o mundo só me deu mais elementos e eu não conseguia parar. O Paulo é testemunha. Até o livro ir para gráfico, eu ainda estava, Paulo, ainda consigo mudar isso aqui? Porque é difícil também analisar e escrever sobre a história recente, né? Claro. Antes de a poeira baixar, uma análise histórica... Você precisa de um distanciamento. Precisa maturar, dissecar, mas, enfim, é um risco que eu corro de falar de temas recentes. Não é muito comum, eu brinco que eu estou escrevendo sobre um tema pouco palatado para diplomatas, que é relações internacionais, mas eu digo que sem um interesse analítico pelo mundo em que vivemos, não dá para existir uma boa diplomacia. Uma boa diplomacia requer uma leitura do cenário internacional e requer também um entendimento sobre as prioridades do país, que não dizem respeito somente às prioridades de um governo. Então, daqui a 10 anos a gente faz outra entrevista sobre esse livro, Paulo. Para ver se ele se mantém atual. Se o que ele escreveu está certo. Se ele se mantém atual, né? Se sai mais edições. Né? Porque realmente muito bom. Parabéns, muito interessante. Eu acho que é um livro que a gente precisa mesmo ler e parar com essa coisa de, como a gente falou aqui, né? Não dá para cravar nada, não é isso, não é o 8 ou 80. Entre o 8 e 80 tem muito número rolando e a gente precisa entender o mundo dessa forma, né? Exato. Não é um doisladismo também, né? Acho que quem lê esse livro vai saber um pouco onde eu me posiciono, e eu faço uma defesa de que há muitos elementos da ordem atual, né? Do status quo, do mundo que a gente vive, e devem ser preservados e devem ser olhados com mais carinho, porque foram responsáveis por trazer muitos benefícios para a humanidade de forma geral, mas também para o Brasil, para o país, para o desenvolvimento do país. E eu não sou favorável a essa ideia de colocar todas as instituições abaixo, né? Não estou dizendo que, para até citar um antigo secretário-geral da ONU, que está aqui no prefácio, não é uma ideia de que a ordem atual vai nos levar ao paraíso, mas pelo menos livrar-nos do inferno. Então, é um pouco para onde eu levo essa discussão, mas não ficar preso sempre num doisladismo, numa coisa assim, mas também dizer que a complexidade do mundo requer um pouco de dedicação, um pouco mais de apuração, para que a gente entenda onde a gente está entrando, está pisando, como é que se configura aí
os dilemas e conflitos atuais. Simone Tebet, você está bem assessorada, viu? Não é por nada não, mas você está bem assessorada. Você acompanha também o Alckmin também nas viagens, né? Na verdade, eu acompanho a ministra Simone Tebet, quando ela está, dou a sorte, muitas vezes ela está junto com o vice-presidente, Ok. Que também recebeu uma cópia aí do livro, mas a gente está junto também com o próprio presidente, com uma série de projetos interessantes que o Ministério tem encabeçado. Estamos discutindo umas rotas de integração regional na América do Sul, que é como alavancar investimentos em infraestrutura para conectar os estados de fronteira do Brasil com outros países na região. Então, são pautas menos vinculadas a aspectos assim, dessa polarização política. Todo mundo quer promover o de um lado específico do espectro ideológico. É uma coisa mais de Estado. De Estado de mesmo. Estado, é um projeto de Estado, mas com apoio do governo, com apoio. A gente tem tido uma interlocução muito ampla com políticos de diversos aspectos e espectros políticos. Todos entendem que é algo que beneficia o desenvolvimento nacional e não há oposição, né? Ninguém vai dizer eu sou contra o desenvolvimento do país, né? Mas é uma experiência muito bacana estar ali com a ministra, a liderança dela e também o que está se colocando em prática, o que está se discutindo no Ministério, também na sua vertente regional, internacional, é algo bastante significativo, que eu agradeço muito pela oportunidade de estar ali no meio dessas discussões. Muito bom. Muito bem. Então, acho que deu para ter um bom quadro, aqui, uma boa ideia do que está acontecendo. Então, eu queria aproveitar e recomendar, então, esse livro, Mundo Fraturado, cadê aqui? Mundo Fraturado, Reflexões sobre a Crise da Ordem Liberal. Acho que realmente, pelo que o Diogo comentou aqui, vai fazer você enxergar o mundo com uma perspectiva um pouco diferente, entender que a coisa está fraturada, mas tem ali, indo para o hospital na hora certa, dá para... Por uma argamassa, né? Dá para dar uma consertada, né? Perfeito. O meu primeiro livro chama Mundo em Crise, agora Mundo Fraturado, vamos ver qual será o terceiro. Vamos ver, né? Se é um mundo engessado, ver. Talvez. Vamos ver, então. Muito bom. Diogo, muito obrigado pela tua presença. Foi realmente uma conversa muito interessante, muito enriquecedora para todos nós. Para quem está vendo aqui também a gente, tenho certeza que foi também. Certo, Aldrin? Isso, muito legal. Aliás, quem está assistindo o programa até agora, por favor, aí clica no joinha, importante para a gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e segue aí as nossas outras arrobinhas. A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram e as arrobinhas estão aí no espaço de descrição deste vídeo. Obrigado, Muito Diogo. obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Parabéns, viu? Valeu. Muito bom. Tchau.